Muito bom dia para você. Hoje é dia 3 de outubro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro de Zacarias. Isto diz o Senhor dos Exércitos: virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo a habitantes de uma para os de outra cidade: vamos orar na presença do Senhor, vamos visitar o Senhor dos Exércitos, eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Meus irmãos, e aqui, na verdade, o profeta Zacarias, ele nos traz aqui o livro Ensino Geral, principalmente esse capítulo que nós lemos, ele fala sobre o desejo do Senhor em reabitar Sião, de reconstruir, de ajuntar novamente o seu povo. E aí, então, o profeta, ele traz na realidade, nos versículos que nós temos anteriormente, que é uma sequência, são 10 oráculos, mas a sequência seria a promessa, as exigências e a consequência de cumprir as exigências, que seria exatamente esse futuro, vivendo a promessa feita, a promessa realizada. Então, o Senhor diz que Ele mesmo ajuntará o seu povo que estava disperso, Ele vai juntar todos eles novamente. E aí o profeta diz na palavra que uma cidade vai dizer para a outra: vem, vamos adorar o Senhor, e 10 homens se ajuntarão, e eles se ajuntarão porque eles ouviram dizer que Deus estava com eles. E esse é o desejo do povo. O povo vai se arder a partir do momento que a promessa é feita e é cumprida a exigência. O povo arde, clama pelo Senhor, e o Senhor ardentemente deseja habitar novamente no coração do seu povo, habitar novamente na vida cotidiana, no templo que é o próprio povo. E aqui, trazendo essa palavra para o nosso dia a dia, porque a palavra de Deus é viva, é isso que o Senhor quer fazer. A gente está vendo tantas coisas. De vez em quando você não parou para poder pensar assim, você olha certas situações, você olha certas condutas de pessoas que estão à frente da igreja e você diz: a igreja está fora do caminho, está fora do rumo, está fora do prumo, está fora da palavra. A igreja, quando eu digo a igreja, obviamente, pessoas, o corpo místico, porque a cabeça, que é Jesus Cristo, é santo, santo, santo. Mas o próprio Deus faz a promessa de que Ele nos reunirá novamente em santidade. E aí a regra é: Deus promete, nós cumprimos as exigências e pela misericórdia de Deus, pelo próprio Deus, a gente vive futuramente as promessas feitas por Ele. É essa intimidade. O Senhor quer diariamente nos curar. Ah, mas tem tanta coisa ruim no mundo. Por que tem tanta coisa assim? Porque muitos, em sua liberdade, agem de forma movida pelo instinto egoísta e muitos ainda em nome de Deus. Infelizmente, grandes guerras já surgiram de pessoas que agem por instintos egoístas em nome de Deus, usando o nome do Senhor. Mas eu vou ser muito clara, meu irmão, muito clara. Se nós verdadeiramente cumprirmos a vontade do Senhor, a gente pode sim sofrer na carne, porque o mundo fará de tudo para que isso não aconteça, porque o inimigo de Deus fará de tudo para que isso não aconteça. E sabe qual é a maior ranço? Por que o demônio nos odeia tanto e ele faz de tudo para perder a sua alma? Porque ele é soberbo. Porque a maior soberba dele não é contra Deus em si, Deus Pai, mas era exatamente porque Deus escolheu vir ao mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo, mas humanamente, exceto no pecado, e por meio de uma mulher, que é exatamente a própria condição de humildade. Então hoje é para mim e para você. Deus nos prometeu resgate. Sim,
Eu e você estamos dispostos a cumprir as exigências? Queremos colher as promessas futuras de Deus e viver? Sim, bendito seja Deus, mas para isso estejamos dispostos a viver as exigências. E é muito lindo a unidade do Espírito Santo quando você tem alguém aqui no Brasil, Igreja Católica Apostólica Romana, unido a alguém lá no Haiti, lá na África, lá em outro continente, Igreja Católica Apostólica Romana na unidade do Espírito Santo de Deus. E isso move. E é a promessa que o Senhor está fazendo, que Ele vai nos unificar novamente. E nós estamos vivendo tempo em que os verdadeiros adoradores estão sendo colocados a provas e está se passando tudo pela peneira. E acredite, quem vive de um evangelho somente de palavras, mas não coloca em prática na vida, não vai suportar. E vai ficar de fora. Porque Deus é ruim? Não. Porque Ele fez a promessa e Ele irá cumpri-la. Mas a parte que nos compete é cumprir as exigências. E nem todos estão dispostos. Oremos e vigiemos para permanecermos perseverantes, porque estamos em tempo de uma grande tribulação. A igreja sempre viveu isso, e cada um na sua época. Estou falando da nossa porque estamos aqui. Porque tudo pode, porque tudo é permitido? Não. Se não tiver na palavra, não pode. Se não tiver na palavra, não é permitido. Eu quero, em nome de Jesus, ver esse dia de ver essa igreja e de saber que o Senhor está conosco e nos ajuntarmos para bendizer a Ele. Mas é preciso que esteja disposta a cumprir as exigências. E as exigências passam por estar em estado, buscar viver em estado de graça. Oração, intimidade com a palavra diariamente, jejum, para mortificar o nosso corpo, confissão, também chamado de reconciliação, porque na nossa fraqueza nós pecamos, mas queremos voltar ao estado de graça, e Eucaristia, o centro da nossa fé. Não dá para ser católico sem Eucaristia. E não é nem por preceito não, meu irmão. É por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Se por algum motivo você não pode comungar, entrar na fila da comunhão, mas você vai à Santa Missa e faz a sua comunhão espiritual. E vê qual é essa impossibilidade, né, que você tem e conversa com o padre, busca ajuda de repente para poder tentar resolver. Mas ainda assim, não deixe de participar da Santa Missa. Não deixe de se chegar aos sacramentos. Porque para colher a promessa de Deus, para viver a promessa de Deus, é preciso suportar as exigências. Para ressuscitar, nosso Senhor Jesus Cristo precisou tomar a cruz, subir o caminho do Calvário e depois ressuscitar. E assim também é conosco. Hoje é terça-feira. Para você que mora aqui na Serra, Comunidade Sagrado Coração de Jesus, Grupo de Oração Jesus Sacramentado, iniciamos às 19 horas com o terço e a partir das 19h30 segue o louvor, batismo no Espírito, a palavra. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. O grupo de oração já é um pequeno cumprimento dessa promessa, onde homens e mulheres se encontram para louvar o Senhor, para bendizer seu santo nome. Mas ele não é mais importante que a Santa Missa. Então, domingo ou sábado após a liturgia, se for a liturgia de domingo após as 18, Santa Missa e grupo de oração para permanecer perseverante. Que Deus abençoe.